pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui. Esse já é o de número 131, tem que dar aquela colinha só pra garantir. Eu sou o Alexandre e vou conduzir essa conversa mais uma vez com vocês. Lembrando sempre de seguir a gente nas redes sociais, lá Instagram, Orkut, Messina, o que tiver de rede social aí. Dá uma saudade, né, do Orkut? Putz, lá, tô em primeiro. Deixar um depoimento. Deixar um depoimento. As comunidades. Um segredinho, daí você mandava por depoimento e ninguém aceitava, né? Mas sempre tinha aqueles que aceitavam, né? Mas enfim, não tem Orkut, eu acho, né? Mas sigam a gente pelo menos no Instagram e principalmente no YouTube. Se inscrevam no nosso canal lá, porque é importante pra gente conseguir chegar em mais pessoas, tá? Antes de apresentar bem vocês, assim, daqui a pouco vocês vão poder falar um pouco sobre cada uma, sobre o escritório. Eu vou falar sobre o nosso patrocinador, que é a galeria da Zilda Fraletti. Eu acho que vocês conhecem também. A galeria é super famosa também, né? Tipo, acho que tem... Quem nunca precisou de uma obra de arte, né? Ou algum item, tipo, mais curado pra colocar dentro de um projeto e não procurou, deve estar procurando um lugar super errado. Mas por que vocês gostam da galeria em si, assim? Por que vocês se identificam com ela? A galeria já é uma parceira nossa há muito tempo do escritório e é justamente por isso que você falou. Eles têm uma grande variedade que consegue atender toda a nossa clientela, digamos assim, né? Todos os nossos perfis de clientes. Até para desmistificar essa questão de arte, que é só para projetos que têm um orçamento muito grande, né? Não só pela galeria, que como ele falou, é uma parceira há muito tempo nossa, mas a arte é para todos, ela tem que ser para todos e ela faz composição com a arquitetura, né? Ela é a nossa parte final, é a cereja do bolo, é o que dá toda aquela personalidade ao projeto. Isso faz toda a diferença, né? Porque, tipo, normalmente, acho que deve acontecer muito com vocês, mas, tipo, tem o projeto, tá com mobiliário, tá com iluminação, tá tudo. Mas aí quando você coloca a pincelada final lá, arrebenta o projeto, né? Porque ele dá uma vivência legal lá, tipo uma cor, um negócio, um item especial lá. Então, quem não conhece a galeria ainda, pelo amor de Deus, né? Mas vai ficar passando aqui o videozinho com alguns dos itens que eles têm lá e deve variar bastante, né? Porque, tipo, deve sair isso direto. Então acompanhem no Instagram, tá? Por favor. E também o Instagram das meninas da NK, que vocês vão conhecer agora. Então é um prazer receber vocês aqui. Muito boa essa conversa que a gente vai ter, com certeza, porque a gente vai ter bastante coisa para conversar. Então, se vocês quiserem se apresentar um pouco, falar sobre vocês aí, da onde que surgiu a NK, né? Ou como que vocês se conheceram, ou como começou o escritório, como começou a trajetória da arquitetura em vocês, fiquem à vontade. Quem que vai falar primeiro aí? A gente... Por que NK? Então, é N de Nicole, K de Caterine, né? Eu sou a Caterine, ela é bem padrão no mundo da arquitetura, mas a gente se conheceu quando a gente trabalhava no escritório de arquitetura em Curitiba, há 13 anos atrás. 2010, então faz muito tempo. E daí a Nicole saiu para ter mais experiência com outras áreas e eu fiquei, porque eu já estava adquirindo bastante experiência focada, dedicada lá no escritório. E a Nicole, depois de um tempo, assim, eu me formei, a Nicole me chamou pra gente abrir um escritório juntas. Pô, que show! Foi nessa época do estágio, assim, eu acho que quando a gente se conhece na faculdade, com amigas de faculdade, a gente não tem muita ideia de como é trabalhar com essa pessoa de fato, assim. O fato de nós termos trabalhado juntas por 2 anos, eu acho que foi o período que a gente ficou nesse estágio, deu pra entender um pouco de como cada uma funcionava também dentro do ambiente de trabalho, assim. Então, quando eu estava saindo da faculdade, eu já sabia que eu queria ter um escritório, assim, já sabia que eu queria abrir um escritório e que eu queria ter com alguma pessoa. Então, como eu já conhecia, a gente já era amigas, assim, também. Então, tinha todo o lado de trabalho, o lado de amizade também. E foi quando eu convidei ela. E não foi assim, convidei e aceitou, né? Porque ela tava no processo também ali de ser sócia daquele escritório. Então, caramba, associada. Eu peguei ela ali e falei assim, vamos abrir comigo. E eu lembro que ficou um mês, talvez, assim, entre o tempo que eu falei e ela tá pensando ali, a ponto de eu ter ligado pra ela, falado assim, vamos sair jantar pra conversar. Aquela coisa tensa, assim, eu falei, Catê, vamos abrir que vai dar certo, eu preciso que você defina, porque a gente tem que, eu quero começar agora, assim, e preciso seguir esse caminho, e a gente tem que
começar em algum momento. Encostado na parede, hein? Ultimato, assim. E deu super certo, né? 10 anos agora já, então... Não, e é legal de saber que, tipo, não foi uma coisa padrão, né? Tipo, você quer o escritório? Eu quero. Você quer? Eu quero. Então vamos montar o escritório. Não, tipo, muita coisa acontecendo, né? Porque são decisões complexas, Muitas. né? Tipo, a vida de vocês poderia ter sido completamente diferente se isso não tivesse acontecido, né? Pô, que bacana. E a relação da arquitetura com vocês? Tipo, eu sempre pergunto isso porque é sempre interessante saber como que vocês entraram nesse universo aí. Claro. Vocês eram a do The Sims? Não. Eu jogava The Sims bastante, mas eu jogava muito, assim. Era a pessoa que os pais tinham que brigar realmente pra sair do computador. Fora, assim. Mas eu também, eu gostava muito de mexer no computador e também gostava muito de ler. E quando você tá naquela fase mais adolescente, assim, não sabe direito muito o que quer fazer. E eu realmente gostava muito de ler, assim, em casa. E aí me falaram, quem gosta de ler vai pro direito. Então, meu Deus, eu quero ser advogada e tenho certeza. E eu fui fazer um intercâmbio de segundo ano do colégio. Fiquei 1 ano morando fora nos Estados Unidos. E a escola lá é muito diferente da escola do Brasil. Então, além das minhas matérias tradicionais, assim, eu tinha as minhas matérias optativas. E eu escolhi pintura, arte, fotografia, várias outras coisas mais relacionadas a isso. E a escola nos levava para Chicago, assim, que era pertinho, para fotografar, para fazer as pinturas, e explicava um pouco da arquitetura ali da cidade para os alunos entenderem o que eles estavam desenhando ou fotografando. Aí, quando eu voltei do intercâmbio, eu falei, nossa, eu quero fazer arquitetura com Direito certeza. Na cadeia. Assim. Não quero mesmo. Não quero mesmo, assim. Engraçado. Aí eu decidi arquitetura ali. E a Caterine? Nossa, pra mim foi totalmente diferente. Eu sempre tive vontade de fazer ou arquitetura ou pediatria. Já era direto pediatria. Caramba. Porque eu amava criança. Mas daí eu, no vestibular, enfim, na verdade, desde quando eu era pequena, eu parava no semáforo. Sabe quando a gente recebia flyer de apartamento? Era muito comum na época, porque não tinha rede social, não tinha nada de computador. Então a gente recebia flyers. Então eu olhava, analisava a planta, e eu era bem criança. E eu chegava em casa, eu reproduzia, fazia com a minha cabeça. Então eu já estudava arquitetura desde criança. O povo aqui não sabe nada. Eu amava, e via proporção. E assim, não tinha um ambiente da minha casa que não tinha o layout parado por um mês, assim. Eu mudava o tempo inteiro. Minha mãe, o que você tá fazendo? Eu tava mudando a sala. O que você tá fazendo? Eu tava mudando o quarto. E eu não tinha nem mais outras configurações de layout, mas eu voltava sabe assim, fazia rodadas de layout em qualquer ambiente da casa. Então a arquitetura já está em mim desde que eu era criança. E o The Sims, ele foi muito parte da minha adolescência, assim, jovem. Só que eu não Mas era... vocês faziam um codiguinho lá, né? Pra ganhar Fazia, claro. Não é? Tatuado aqui, né? Não sei se era 999 bilhões, né? 999 milhões, 999... Enfim. Mas era muito dinheiro que a gente tinha na época, né? Só que eu fazia as casas e eram casas muito maiores do que a pessoa, assim, né? Muito. E eu não jogava. Eu terminava a casa e partia pra outra. Só, né? Tanto então faz. eu acho que isso direcionou muito também, né? Eu acho que esses 2 itens que vocês falaram, tipo... na verdade, que você passou, né? Tipo, receber flyer de The Sims, acho que foi o grande formador dos arquitetos ali de 10, 12, 13, 15 anos atrás, porque... O flyer, ele é muito bonito, né? Então você olha, nossa, olha que legal, tipo, a disposição dos móveis, você fica com vontade dele. E o The Sims, tipo, quem não matava as pessoas, né? Pelo menos desenhava aquilo lá com um budget infinito. Aquela casona do terreno inteiro lá, gigantesco, com piscina e com tudo que tinha do melhor. Né? E eu acho que hoje em dia a galera já não entra nessa vibe pra entrar na arquitetura, né? Mas eu acho que o The Sims, ele deve ter ajudado muita gente aí Sabe que eu tenho até curiosidade agora de olhar o jogo como ele era antes, assim? Porque eu lembro, mas sabe, é uma lembrança muito vaga, assim, de como era o jogo em si, né? Não consigo me lembrar de como eram as casas, como era construído. Também, externamente, era muito americano, né? Dá uma curiosidade, assim. E até eu vi uma comparação esses dias da época que eu joguei muito The Sims e, tipo, o item mais caro era feião, assim, você nem usava o mais caro, você usava os outros lá, que eram umas poltronas mó feias e tal. Hoje, nossa, é um outro universo. Tipo, hoje, caramba, porque daí é infinitas as possibilidades, você muda tudo. Porque na época de vocês também era tudo quadradão, assim, né?
Ou muito clássico, né? Era clássico, exatamente, era o clássico. Mas hoje tem, sei lá, poltronas, tem 10 mil poltronas. Que legal. Então, tipo, dá pra gastar um tempinho ali. Apresentar um projeto pelo The Sims agora. Entra aí, ó, agora você que é essa pessoinha e tal. Não, mas legal, porque a arquitetura sempre entra, né, a profissão em si, ela sempre entra em algum momento da vida, né, e, tipo, talvez você tenha uma motivação familiar, às vezes, putz, na minha família é todo mundo arquiteto, todo mundo envolvido com o ramo, e cada um tem uma experiência particular, né, de como que a arquitetura me pegou, totalmente, né, em que momento. Totalmente. Mas sabe que o meu irmão, ele sempre ganhava muito Lego também, sabe? E meu irmão, ele foi pra área da engenharia. Eu já pegava os Legos dele e usava pra construir casa também, assim, sabe? Eu desmontava, remontava, então isso também me ajudou de uma maneira um pouco mais, como eu posso dizer, de engenharia mesmo, porque o The Sims era tudo muito digital, né? Então eu fui pra área manual com o Lego, através do Lego, através das peças. Então também trouxe essa... E agora pensando um pouco sobre isso, assim, na minha trajetória lá atrás, quando a minha professora explicava sobre arquitetura, ela não falava muito sobre o lado técnico de cada elemento que a gente estava vendo, de cada lugar, assim. Então, o meu gosto pela arquitetura, ele é muito forte também pelo lado criativo da arquitetura. A gente precisa ter o nosso lado muito técnico, assim, também, que essa parte de construção de planta, de tudo isso, mas o lado criativo que eu consigo enxergar agora, assim, muito da onde que veio também, porque eu lembro exatamente do que ela explicava, das histórias que ela contava sobre os espaços, assim mesmo, e nunca era sobre nada muito técnico, até porque a gente tinha ali 14, 15 anos fazendo fotografia e desenho, né? Então ela trazia esse lado muito criativo, que a gente estava se envolvendo com essas atividades mais criativas também, e com os arquitetos que projetavam aquele tipo de espaços, assim, né? Então... isso que é legal, porque até sobre o que a gente estava falando antes aqui nos bastidores, o escritório de vocês, ele é muito conhecido por ousar bastante dentro dos projetos, né? Tipo, de não fazer o mais do mesmo, ou tipo, o classicão ali, tal, nada errado com isso, né? Cada um se vira como quer, mas tipo... O escritório de vocês tem uma identidade bem forte, assim, dentro dos projetos. E daí vocês estavam comentando que, tipo, isso vai muito do cliente, né? Porque o cliente puxa isso. Quando vocês montaram o escritório, a vibe de vocês já era essa? Ou, tipo, foi uma coisa que foi se desenvolvendo com o tempo? A gente sabe que quando você monta um escritório, tipo, talvez você só quer ser mais um escritório no começo, né? Você pode ter as ideias e tal, mas vai caindo no mesmo caminho lá e, tipo, beleza, a gente é mais um escritório no meio da imensidão. O que fez vocês, tipo, tomarem essa frente de serem diferentes, ou querer usar, ou querer inovar? Eu acho que quando você abre um escritório, a gente não consegue abrir um escritório falando, a gente vai ter esse estilo. Porque é muito essência, né? Mas eu não sei, eu acho que a gente tem tanta, como eu posso dizer, compatibilidade, assim, entre nós, que o escritório foi criando a sua identidade através dos projetos juntas, e a gente sempre trabalhou em conjunto nos projetos, então são nossos os projetos, e isso foi gerando a identidade do escritório, mas a gente percebeu muito que a importância de o cliente expressar, a gente entender o que o cliente quer, ele vai além de dizer que ele quer uma mesa com 8 lugares. Ele vai de a gente entender o porquê de tudo, né? Qual que é a rotina dele, como que a família se comporta dentro da residência. Então, o nosso briefing, ele é muito extenso pra gente entender, pra gente poder aplicar o resultado pro cliente, sabe? A nível, acho que vai... Se a gente pudesse, a gente ia ficar, assim, horas falando sobre isso aqui. Porque isso é o que traz o diferencial dos projetos mesmo, assim. Porque tem pessoas que acreditam que o diferencial tem alguma coisa pessoal, assim, talvez, no que a pessoa tá projetando. E, na verdade, a gente acabou construindo essa identidade do escritório, mas o que traz os pontos que são diferentes e mais inovadores não partem de nós, partem desse briefing detalhado, que é onde é feita essa entrevista e os clientes passam essas informações, então a gente traz deles essas emoções, digamos assim, o que eles querem sentir dentro da casa, e aí que entra uma obra de arte que você coloca que vai ter a ver com aquela personalidade do cliente, os objetos que você vai colocar que vão ter a ver com o sentimento que eles querem ter. Não é o cliente simplesmente falando, eu gosto de uma casa com preto, madeira e
e cores mais escuras, assim, por exemplo. Isso daí a gente pode fazer muitas coisas diferentes, mas como que é o cliente trazendo mais informações sobre a vida dele que vai ser possível de ser colocado no projeto e fazer alguma coisa que seja realmente única para cada um, assim. Porque senão você tem muita informação rasa, né? Muita informação rasa. O cliente, às vezes, ele não vai saber passar a informação do jeito que ele quer. Ou às vezes ele imagina, né? Tipo, eu quero uma mesa de 8 lugares. Pronto, tem 80 mil mesas de 8 lugares, mas pra que você vai usar? Tipo, você vai receber gente ou é só pra, sei lá, qualquer coisa? Então você vai pegando elementos, outras coisas que ele fala no meio do briefing pra encaixar, né? E sabe o que é? É fácil trabalhar com informações rasas. Não é fácil a gente lidar com psicologia de memória afetiva, história de vida do cliente. Porque assim, você quando era pequeno, você, por exemplo, ia à casa da sua avó. Na casa da sua avó, você adorava assistir novela com ela, sentava do lado, ela te dava muito amor através disso. E quando vocês estavam assistindo novela, a representação de luxo na novela era uma mesa de 10 lugares, com lustre clássico, toda madeirada. Então, na tua memória afetiva, ficou que luxo, porque você aliou com um sentimento de amor junto, luxo era aquilo. E daí quando você vem para nós pedindo num briefing uma sala de jantar e tudo mais, você puxa por esse luxo. Então a gente precisa ir lá atrás na memória do cliente para entender o que para ele significa luxo. O que é o luxo? Porque hoje em dia luxo tem muitas traduções. A gente nem gosta de usar mais essa palavra, assim, porque tem tanta coisa que supera mesmo a palavra luxo em si, como ela é conhecida hoje no mercado, assim, que a gente tirou ela até do nosso vocabulário e traz realmente o que é personalidade, porque luxo, na verdade, é você ter um lugar que você more que tem a ver com quem você é, o que você sente ali dentro, o sentimento que você tá ali, não só sobre os objetos que estão ali dentro, é sobre a tua família, sobre os teus momentos que você vai criar ali dentro. Então, a arquitetura, ela influencia muito o comportamento de todo mundo dentro da residência. Então, se você reparar, às vezes tem aquela sacada que tá abandonada, assim, porque ninguém usa, ninguém sai para o espaço de sacada, simplesmente porque tem uma mesa para fazer churrasco e ninguém faz churrasco na casa ali, por exemplo. Agora, se você entende que é uma pessoa que mora ali, que tem o hábito da leitura, puxa, vamos colocar ali na sacada uma poltrona confortável para você ler, vendo essa vista, vendo esse espaço mais com uma vegetação que pode ser colocada. Você dá um uso de acordo com o que aquela pessoa vai realmente estar vivendo ali dentro da casa, assim. E esse conceito, tipo, essa interação que você tem com o cliente, você tem que conseguir pescar algumas coisas importantes, né? Tipo, se o cliente não gosta de churrasco, mas tem um ambiente churrasqueira, putz, você vai ter que exercer a criatividade para tentar transformar aquele ambiente num ambiente útil, né? Exatamente. E facilmente você pode fazer, não, então tá, tem uma churrasqueira ali, ele não quer, mas é uma churrasqueira, então acabou, vai ter uma churrasqueira. E daí isso acaba esse conceito de luxo aí acaba se perdendo, né? Porque, tipo, você ter uma casa 100% aproveitada pelo cliente com o que ele gosta, putz, isso é maravilhoso, né? O cliente gostar de cada canto ali, putz, é um depósito, mas, pô, o depósito foi pensado, né? Ele tem a altura da comida que eu como, então tá perfeito pra aplicação que eu uso. Isso é muito bacana, né? Tipo, e eu acho que essa parte é complexa porque tanto ambientes pequenos quanto ambientes grandes demandam o mesmo trabalho nesse sentido, né? Talvez ambientes pequenos sejam piores, né? Porque você tem que pegar toda aquela personalidade do cliente e enquadrar ali no... E a gente tenta direcionar muito, balizar mesmo o cliente no que ele precisa e o que ele quer. Só que nem sempre o que ele não precisa, como eu posso dizer isso? Às vezes ele não precisa ter um ambiente na casa dele porque ele não vai usar. E daí a gente vai fazer um investimento alto à toa. Só que o cliente pede, às vezes, por status. E a gente também precisa entender isso quando a gente faz o briefing, né? E então o comportamento do cliente na nossa entrevista de briefing, desde as questões de maneira de agir, maneira de falar, tempo de fala, são extremamente importantes para a gente fazer esse mapeamento de necessidades e o mapeamento também dos quereres, entre aspas. É muito mais complexo do que só escutar, eu quero uma casa que tenha madeira, cinza e preto, por exemplo, né? Então, quando a gente vê esses renders lindos, maravilhosos de muitos arquitetos, tem várias levas sendo formadas hoje, a gente precisa parar para entender que um projetinho
não é um projetinho. Para nós, é algo muito maior. É realmente pegar e traduzir a personalidade do cliente em arquitetura, e isso não é simples, e não só de questão de projeto, sabe? A gente precisa entender que projeto é 30%, a parte executiva são os outros 70%. É verdade. Isso é um negócio bem crítico, né? Muito. É onde vai dar o resultado final, assim mesmo, né? É, exatamente. É porque tem, tipo, no software, ou num render, ou num 3D, tudo se encaixa maravilhosamente bem, né? Tipo, o móvel, ele é quadradinho, bonitinho e tal, e acabou. Só que se a execução não for muito bem feita, se perde, né? Exatamente. A essência do negócio, né? E, tipo, combinar o cliente, às vezes ele tem uma concepção na cabeça dele, ele não consegue traduzir num briefing, né? Tipo, às vezes ele reluta ali, não, eu quero a casa preta com madeira, só que ele tá criando uma imagem na cabeça dele que não é bem preto, na verdade, é um cinza, e tipo, ele viu isso numa casa que ele foi, não sei onde, e daí tá lá vocês, calma, vamos ver aqui esse preto e tal. Por isso que a expressão do sentimento que a pessoa quer ter na casa ajuda muito na hora de fazer essas definições. Porque é justamente isso, às vezes ele vai passar que ele quer alguma cor e o sentimento tá contrário ao que ele tá pedindo naquele espaço ali. Então a gente gosta de trazer esses dois pontos que são fundamentais para a criação do projeto. E isso daí, tipo, essa forma de pensar vocês traziam lá do início, foi por isso que vocês se juntaram ou não? Não, a gente foi aprendendo, porque cara, a gente passou tanto cliente pela nossa história, que a cada cliente a gente foi aprendendo um pouquinho. E a gente aprendeu como as pessoas são diferentes. E como as pessoas têm, como eu falei, hábitos diferentes. E a gente não projeta uma casa para a pessoa se adaptar na casa. A gente projeta uma casa adaptada para a família, para a rotina da família. E o interiores é a mesma coisa, né? Exatamente. E com certeza foi uma construção de 10 anos, assim mesmo. Se a gente olhar lá para trás, no primeiro ano de escritório, nosso pensamento hoje já está muito mais evoluído e mais consciente em relação a muitos elementos que a gente trabalha, assim. Tanto em relação a projeto, em relação ao escritório em si. Eu acho que é sempre uma evolução, né? Eu acho que se eu olhasse para trás e falasse, não, a gente tá lá desde o começo e tá sendo assim, conseguimos construir uma identidade, alguma coisa muito forte desde o começo. A gente teria parado de evoluir. A gente tem sede de evolução em todos os sentidos, assim. Por isso que não dá pra pagar o começo, né? Porque às vezes a gente fala, o começo, putz, teve alguns erros, a gente projetou meio errado, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas é aprendizado, né? Muito aprendizado. E se você parar pra pensar que sair da faculdade e abrir um escritório sem ter uma experiência ali como arquiteta formada depois, você vai aprender, você vai errar talvez muito mais do que uma pessoa que já teve mais experiência depois, assim, também. Claro que a gente teve muita experiência nos estágios, assim, que ajudou bastante, porque nós já éramos muito dedicadas trabalhando, mesmo quando estagiárias, assim. Então... agora, puxa. Era não, mesmo, mas era mesmo. Trabalhava pra caramba. Será? Será ser, né? Não, mas isso a gente se dedicava bastante, assim, nos estágios, porque era a forma que a gente tinha pra aprender, assim, então... É ali que você consegue pegar o puro suco da arquitetura, né? Porque, tipo, dificilmente, pode ser que não, mas dificilmente aquilo que você fez no estágio, tipo, vai ser o que vai direto pro cliente, né? Vai passar por alguém que vai dar uma conferida. Então, se você fez uma mesa de 8 metros de altura sem querer, beleza, alguém vai lá e vai arrumar. Então, você tem a liberdade de errar, né? Daí, a partir do momento em que você já tá tratando com o cliente, se passar pra frente esse negócio e alguém executar... Jesus. Agora imagina que a gente sai disso e já vai direto para tratar sozinhas com os clientes, assim. Mas eu acho que o fato de ter feito tudo juntas, assim, ter sido muito complementar entre a nossa relação, assim, ajudou muito o escritório a crescer completamente. Assim. Vocês são diferentes ou não? Pra tratar projetos e tal, vocês se completam ou... Eu acho que depende muito do que é, assim. Ferrei vocês aí na pergunta. Não, porque assim, a gente é muito parecida em muitas coisas e muito complementar em outras. Só que eu não consigo nem trazer exatamente o que é, porque às vezes se eu te falar assim, puxa, uma é mais comercial e a outra é mais técnica. Aí de repente...
Tá num dia mal, tá num dia ruim, não tá passando num mês que não tá sendo nada comercial, e tem que... A nossa complementaridade, digamos assim, tá justamente em ser um apoio muito bom para as duas. Se adaptar em qualquer situação. Nas situações. E claro que tem outras situações específicas que também cada uma acaba fazendo muito mais do que a outra, no sentido de... É muito natural, né? Energia mesmo. Energia, mas é muita... A gente realmente se completa muito tempo juntas, né? Às vezes a gente tem que se perguntar que roupa que a outra vai, porque senão a gente vai igual. Hoje, entendeu? No caso, teve que ser feito isso. Volta e meia, a gente chegou num lugar assim, nossa, a gente tá igual. Assim. Uniforme. E até teve uma vez que a gente nem se viu no dia, porque foi extremamente corrido. E daí eu tirei uma foto, tinha postado, e daí o marido dela, o noivo dela, viu... Nossa, Anísia, tá igual a HT, a gente nem tinha se visto. Idêntico. Então, eu acho que é muita energia, muito tempo, muita convivência, muito sabe? Tempo convivência, Mas isso é legal, né? Porque isso talvez facilite na tradução dos projetos, né? Porque se tem ideias muito opostas, é complexo de equalizar alguma coisa ali, né? Algum pensamento e tal. Se for mais parecido, uma vai falando, outra vai completando, e quando vê, putz... Saiu aquela obra ali, aquele projeto bacana e tal. E tem muito isso, assim, às vezes eu tô parado olhando, ela vira, eu já sei o que você tá pensando. E vice-versa. Não, isso é bom pro cliente também, né? Porque, tipo, eventualmente, uma de vocês não vai conseguir estar presente, porque sempre esteve presente, agora a outra vai ter que assumir. Você já sabe como foi tratado, você já sabe como lidar com as situações e tal. E confia que a escolha da outra vai ser a escolha que você teria, sabe? Isso acho que talvez seja o mais importante, né? Porque imagine uma mudar o projeto da outra, não dá, né? Não. Então tem que se complementar. E eu acho que é essa parceria, porque sociedade é tenso, né? Tipo, vocês podiam ter, naquele momento em que você chamou a Caterine pra jantar, ela podia ter falado assim, tô de dieta, não vou. Sabe? Não podia ter o escritório, mas quando vocês se unem e daí unem as energias, assim, pra conceber um escritório que, tipo, cria coisas inovadoras e tal, e conseguem refletir isso pro público, é muito importante, né? Porque vocês estão em sintonia, então o projeto tá em sintonia e o cliente tá em sintonia também, e daí tudo flui normalmente, vamos dizer assim, não tem o caos ali no meio pra, tipo, esse cliente não vou atender, não gosto de atender ele, então daí você também não gosta, daí ninguém gosta, daí, putz, daí já vira um caos dentro da empresa, vamos dizer assim, pra controlar. E a gente sabe que vai dar problema, a obra vai dar problema, projeto, assim, né? Não é tão fácil de acertar de primeira o projeto. O briefing, ele tem que ser o máximo bem feito pra gente entregar de primeiro o resultado da expectativa do cliente, porque a gente lida com expectativa, né? A gente lida com o que está na cabeça dele. E não é traduzido em... A gente tenta imprimir isso de alguma maneira em imagem, mas é difícil acertar de primeira. Mas o briefing, ele tenta encaminhar diretamente para isso. Só que a gente sabe que projeto vai ter alteração, o projeto é um projeto, depois a gente tem que escolher tonalidades diferentes, porque tudo fala, né? Cores falam, materiais falam, e o resultado, a expectativa que o cliente tem lá, que eu quero algo sofisticado, não, eu quero algo bem confortável, eu quero aconchegante, eu quero simples. Então, tudo isso que a gente pegou lá atrás, a gente tem que pegar um combo, digamos assim, de materiais e cores e falar, isso aqui é o resultado de tudo que você pediu pra gente. Só que a gente sabe que para chegar nesse resultado tem obra, tem fornecedor, tem uma equipe por detrás disso, que a gente é extremamente grato a todo mundo que passa pela NK para né, culminar nesse resultado. Só que assim, o cliente precisa entender que teremos problemas e precisa contar com a gente, que a gente vai estar no melhor encaminhamento para solucionar qualquer problema que vier. E contar que a gente tem uma experiência para dizer, não vamos por esse caminho, vamos por esse caminho, sabe? Essa confiança com o cliente é muito importante, né? Porque, tipo, vocês mostrarem que vocês são suficientes pra resolver o problema, pro cliente ficar tranquilo, isso é muito importante, né? É a obra, né? A obra sempre pode ter algum tipo de surpresa, assim. Então, muito mais do que só entregar um bom resultado ali pro cliente, muito mais do que entregar só um bom projeto, a gente precisa entender que durante todo esse processo existe um atendimento ao cliente, assim.
E nós somos humanas, a gente vai tentar sempre fazer o melhor e nós estamos sempre aprendendo, assim, né? Então, todo projeto são aprendizados que a gente senta, tem que conversar depois, o que vai mudar no próximo, o que vai continuar, o que deu certo, né? Então, tudo isso é fundamental para o escritório ir crescendo de uma maneira sustentável, digamos assim. E crescendo mesmo, né? Porque, tipo, que nem você comentou mesmo, tipo, se vocês tivessem sido um sucesso logo no início, talvez tivessem acomodado, né? E daí, tipo, quando você vai buscando a melhora contínua, todo dia um pouquinho, 1% ali, vou melhorando, putz, fiz esse projeto, mas talvez demorou um dia mais do que eu achei que demoraria. O que eu errei? Volta aqui, corrige e vai melhorando a cada vez mais, vocês vão crescendo muito mais, né? E eu acompanhei, acho que se vocês também têm algumas peças desenhadas, se eu não estou enganado, né? Isso daí é muito particular também, porque não é todo mundo que gosta de fazer isso, primeiro, eu acho, porque é complexo, porque tem que envolver uma criatividade talvez além do normal. Paralela, né? Exatamente, porque, tipo, projetar uma coisa, talvez desenvolver uma coisa ali, um produto, é completamente diferente, né? Como que entrou essa criação, assim, pra vocês? Sempre teve na... Não. Quando a gente fez a Casa Cor ali em 2021... a gente tinha um ambiente para fazer, era um ambiente mais comercial, digamos assim, né? Porque não era um quarto, não era uma sala, era um espaço para uma construtora, assim. E a gente queria fazer alguma coisa que fosse interessante para aquela construtora ali mesmo. E dentro dessa criação, desse espaço, a gente pensou coisas que fossem diferentes, que a gente poderia estar inserindo ali como formas de apresentar o escritório também. E ali surgiu a nossa primeira luminária, que a gente desenhou justamente para expor ali naquele ambiente da Casa Cor. Foi feito para, tipo... Foi feito para aquele ambiente da Casa Cor. Mais exclusivo ainda. Exatamente. Queria trazer alguma coisa bem exclusiva ali, assim. Com quem que foi mesmo? Eu não lembro. A que vocês desenvolveram a luminária, alguém produziu ela? Foi com a Grey House. Foi com a Grey House? A Adri da Grey House topou, ela executou, né? A gente fez o projeto, ela executou. E foi muito legal porque não foi algo, nossa, olhem aqui, que linda a nossa luminária. Foi algo que as pessoas que entravam no nosso ambiente, a gente recebeu tanto elogio pela luminária que a gente... Poxa, que legal que foi esse resultado, assim, sabe? Humildemente falando mesmo. Nossa, que legal. Eu tatuaria, eu acho. E daí, através disso, a gente até recebeu um prêmio muito legal por ela, pelo desenho dela, que é um prêmio internacional e passou por uma curadoria, passou por um júri esse projeto mesmo. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado dela. E agora ela tá super exposta, né? Super à venda e tal. Já colocamos em alguns projetos, porque ela realmente é muito legal de usar. E é engraçado que ela não foi feita pra isso, né? Pra esse resultado final de vendas especificamente. Foi feita pra trazer alguma coisa diferente e inovadora pro espaço da Casa Cor. Tanto é que não tinha foto oficial da luminária na época. A gente não era um produto, instalou, né? Assim... não era um produto. A foto que a gente tirou com as luminárias, acho que veio um ano depois ali, talvez. Que a gente começou a falar, vamos tentar realmente agora comercializar isso de alguma forma, assim. Mas... foi pensando no lado criativo mesmo. Isso é uma coisa legal, né? Porque, tipo, você imagine criar um negócio que não é pra ser um negócio. E saiu o negócio. E vira um negócio, né? De repente. Mas você tava falando em questão de conforto, não zona de conforto, mas não estar em que Enfim, eu e a Nicole... Eu entendi. A gente... Zona de conforto pra gente não é estar na zona de conforto. A zona de conforto pra gente não é confortável. Pra gente, confortável é a gente estar inquieta e o tempo inteiro a gente tá indo atrás de novas coisas, tanto pro escritório, quanto a questão de empreendedorismo, quanto em questão de... Caçando problemas. Caçando problemas. Praticamente. Não dá pra acomodar, assim, né? Tem que sempre estar fazendo coisas diferentes. Não, isso é legal que você citou, por exemplo, tipo, empreendedorismo. Porque não é só projetar, né? Tipo, tem gente que tá dependendo de vocês lá dentro do escritório, o cliente tá esperando feedback, é uma empresa, né? É uma empresa. É uma empresa. Dar conta disso, né? E é uma empresa criativa, assim, né? Então, a gente tem que olhar o lado criativo da empresa, tem que olhar um lado técnico, tem que olhar o lado como empresa mesmo, pra tudo rodar da melhor forma, o melhor atendimento que a gente consegue dar pro cliente. Então, a gente tá sempre tendo que equilibrar vários pratinhos, digamos assim. E revisar processo, né? E revisando processo. Por mais que a gente faça processo, tem que ficar revisando o processo pra
porque IG não é algo estável. É totalmente mutável para melhorar a performance tanto interna do escritório quanto o resultado para o cliente, né? Mas isso com certeza ajuda muito o fato de nós sermos parecidas em relação a isso. Nenhuma das duas para nunca, nenhuma das duas quer se acomodar. A gente está sempre querendo crescer cada vez mais como profissional, como escritório, como atendimento, sempre indo atrás de como tá melhorando. Assim, e não, né? isso que é legal, as duas são caçadoras de problemas, né? Porque, tipo, a zona de conforto realmente, tipo, você tem tudo pra deixar de boa, né? Você tem tudo pra, tipo, sair, hoje acho que vou trabalhar às 10 e talvez amanhã, talvez acho que eu só vou trabalhar às 10. Tipo, reunião com cliente às 8, acho que não precisa mais, né? Tipo, chega um momento em que você pode tomar essa decisão, só que daí, putz, começa a ficar chato. E acho que até pro pessoal que acompanha a gente, que tem dúvidas de como que um escritório bem sucedido existe, como é que é o ecossistema dele, tipo, vocês têm processos, vocês pensam nisso, né? Tipo, isso é extremamente importante, tipo, pra quem tá começando, não é só arranjei um cliente, agora vou fazer o projeto e acabou. Não, tem todo um cuidado que você tem que ter em volta, porque senão isso não é sustentável, né? Tipo, ninguém quer ter só um projeto. Claro, se for o Neymar, daí a gente releva, né? Mas, tipo, vocês querem ter 5 projetos, 10 projetos, 20 projetos ao mesmo tempo. E tudo tem que caminhar, né? Vocês são 2, mais as pessoas do escritório, mas ainda assim, vocês não são 100 pessoas, né? Tipo, e tudo tem que caminhar. Vocês têm que ganhar dinheiro, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Vocês têm que entregar o que o cliente está esperando, vocês têm que cuidar dos mínimos detalhes lá do boleto da água, que tem que ser pago, né? E, tipo, tudo isso tem que se conversar, né? E daí, quando você vê que isso é um grande problema, você não consegue mais criar, talvez, você não consegue mais buscar inovação nos projetos e tal. Então, tem que entender que, tipo, isso é normal. E é uma empresa e vocês estão cuidando de todas essas partes e ainda tem que crescer, né, junto com isso. Porque existem os processos, mas existem as variáveis. E as variáveis são, cada projeto é um projeto único. Cada cliente é um cliente específico, com as suas necessidades. Então, os processos, eles têm que ser revisitados, porque a gente aprende que durante um projeto aconteceu isso, então a gente pode pular essa etapa, acrescentar uma outra etapa, tem que sempre revisitar o processo, né? Porque a gente tem essas variáveis dentro do mundo da arquitetura. E é isso que faz a arquitetura ter muito romance por detrás, porque cada projeto é um desafio, e ao mesmo tempo ela faz com que a arquitetura não consiga ser algo linear. Então a gente tem que ficar lidando com isso o tempo inteiro. E se a gente parar pra pensar que a gente usa a nossa criatividade na hora de projetar, mas também pode usar a nossa criatividade na hora de fazer um bom gerenciamento de escritório, na verdade a gente está trabalhando de forma criativa em vários setores, digamos assim, diferentes dentro do escritório. O que eu quero dizer com isso? Quando a criação, a parte de criação de projeto mesmo, ela é muito óbvia quando você está trabalhando com a criatividade. Agora, como fazer alguma coisa criativa para você fazer o melhor atendimento para o seu cliente? Como ter um processo que você consiga colocar pontos de criatividade ali com a sua equipe e conseguir desenvolver isso melhor com treinamentos. A gente consegue colocar pontos de criatividade em diversos setores diferentes dentro do escritório. Não, assim. Isso que faz crescer, né? Porque, tipo, vocês não são somente conhecidas por ter os projetos bonitos, mas é porque a galera que tá lá dentro também tem que estar na mesma vibe, né? E, tipo, atender o cliente de forma criativa talvez só você pensou nisso. Só vocês pensaram nisso. Tipo, o resto das pessoas tá preocupado com outras coisas. Não, eu quero projetar. E se a gente fala assim, tanto de atendimento personalizado. E as pessoas são diferentes e tem todo esse discurso. Por que antes todo atendimento e todos os presentes e tudo que a gente faz vai ser igual para todo mundo, entendeu? Aí que a gente entra num ponto que a criatividade, ela é muito mais do que só tá na hora de projetar. E o melhor atendimento, o melhor escritório, e a gente tá sempre se desenvolvendo nisso. Claro que não é perfeito ainda e nunca vai ser, porque sempre vai ter coisas para melhorar, mas é uma coisa que nós acreditamos muito e isso é o que a gente tá sempre buscando, assim. E é da nossa natureza, sabe o que é engraçado? As pessoas acham assim, nossa, que quando a gente tem alguma coisa, a gente nem tem o que falar, porque parece que a gente se fala o dia inteiro, né? Mas, tirando o lado que a gente tem tanta coisa para fazer, né? Cada uma que a gente...
quando tem que conversar, parece que acumula tudo. E a gente pode ficar horas conversando, e não só sobre o que está acontecendo. A gente começa a brainstormar por muitas coisas de futuro ou insights novos que a gente quer trabalhar em cima. Então, vão gerando novas ideias. E por isso que a gente nunca consegue ficar numa zona de conforto, sabe? Mas é até engraçado, as pessoas dizem, nossa, mas vocês não convivem o dia inteiro. Como vocês têm tanto assunto ainda. Tem que ter uma pauta, né, pra conversar. Vai almoçar, calma, vamos a falar gente do tem, primeiro. pior que a gente... Sério? Volta e meia a gente manda muito assunto. No WhatsApp a pauta das reuniões, não das reuniões internas, mas às vezes a gente vai se precisamos falar sobre isso, aquilo. Às vezes eu tô tendo algumas ideias à noite, ou ela tá tendo ideias à noite, faz uma lista, assim, coisas pra gente conversar amanhã. Aí sai uma listinha. Mas isso é muito legal, né? Tipo, eu não sei se vocês sentem isso, mas, nossa, eu adoro quando acontece isso também. Tipo, não, acho que dá pra fazer isso. E daí eu pego, já mando num grupo e, tipo, já dá pra conversar. Porque às vezes é uma ideia legal, ou às vezes é uma forma de resolver um problema, que normalmente acontece a resolução de um problema num horário bem atípico, né? Que daí você, nossa, é verdade. Podia só ter feito isso e tava tudo resolvido. E daí essa conexão une com todo mundo, une com o projeto, une com o desenvolvimento da empresa e tudo. E, tipo, eu acho que é por isso que o escritório de vocês cresce saudável, né? Porque, tipo, tendo essas conversas, tendo o mesmo feeling sobre as coisas, o cliente consegue enxergar isso também, né? Porque ele vai contratar não só o desenho do projeto, mas ele contrata o atendimento, a paciência de vocês, o tempo e tudo, né? E isso tudo caminha junto para vocês entregarem um projeto. A palavra experiência tá até batida, assim, né? De tanto que as pessoas falam experiência do cliente, mas no final das contas, a experiência do cliente, ela tá desde antes do cliente entrar em contato com você pessoalmente, assim. Então... tudo isso dá pra ser desenhado de uma forma inteligente, assim mesmo. Sim, e daí isso é um diferencial também, né? Porque, tipo, projetar bonito é uma coisa legal. Mas, tipo, atender bem vai ganhar o cliente no comecinho. E daí depois você apresenta a proposta de um jeito legal também. Conduz as coisas de um jeito legal. Faz um follow-up legal. Tipo, tudo isso é um conjunto que no final de tudo vai somar pro cliente escolher vocês. Não importa, não é mais barata. Não é mais cara, mas ele gostou e pronto. É isso que ele precisa. Porque acho que quando você chega num nível de escritório, o cliente talvez ele já não vai chorar tanto assim, tipo, nossa, meu Deus, que preço de projeto e tal. Não, tipo, ele vai escolher alguém que ele se sente à vontade, que ele se sente com confiança, que vai executar a obra e tal. E se vocês não souberem transmitir isso pro cliente, o cliente pode ter dinheiro infinito, ele não vai contratar. Né? Tipo, você tem que transmitir essa confiança, tipo, a segurança de vocês mesmos pro cliente, né? Mas a gente precisa mudar a cabeça do cliente. A cultura dos brasileiros, ela precisa mudar em relação a contratar projeto e dar importância devida para um projeto. E como que a gente pode também fazer isso de uma maneira mais matemática, talvez, né? O quanto o cliente vai investir no projeto, no apartamento, enfim, quer dizer, na execução da obra, né? Seja no interior e seja no arquitetônico. Pode ser, vamos dar um exemplo de 1 milhão. Dá para gastar tranquilamente 1 milhão dentro de um apartamento de 100, 120 metros quadrados, tranquilamente. O que o cliente precisa entender? Que para gastar esse 1 milhão, ele precisa ter um ótimo projeto, porque a gente precisa saber direcionar qual valor vai para cada fornecedor perto do resultado final que a gente precisa que fique. Só que não é só o resultado visual, é o resultado funcional também, porque a arquitetura é estética e funcionalidade, né? Então, ter um orçamento que vem do cliente para a gente poder entender com as necessidades, traduzir isso em arquitetura, imprimindo personalidade, funcionalidade e estética, não é através de um projetinho. Não é mais do mesmo, de outra cor. A gente precisa saber dosar isso, saber onde ele vai aplicar. Não adianta a gente gastar super num porcelanato maravilhoso e cobrir com um tapete depois. As coisas não funcionam assim. Então, o cliente precisa entender culturalmente que o projeto ele é a base de tudo e ele é o mais importante. Então, precisa sim investir em projeto, porque você tem 20 mil para gastar. Gaste 10 mil com o arquiteto para ele saber onde ele vai gastar os outros 10 mil. De uma forma mais inteligente, assim, né? Exatamente. Por isso que a gente fala que no nosso escritório a gente tem projetos inteligentes, de novo, de uma maneira humilde falando, mas os projetos são inteligentes porque não é só um projetinho, não é só, estou fazendo aqui minha arte, porque é fácil. A gente traz até a Zilda, porque assim, a gente ama a arte, ama. E é lindo a
arte. Mas a arte não tem funcionalidade, assim, quando ele tá pintando a tela, né? A arquitetura tem funcionalidade. Então, a gente precisa entender onde a gente vai gastar esse orçamento do cliente, porque a gente tem que ter respeito pelo dinheiro do cliente e a gente tem uma responsabilidade sobre o dinheiro do cliente. Exatamente. Não, e isso é crítico, até usando um exemplo que aconteceu hoje cedo, mas tem um projeto, enfim, que eu tava acompanhando, tava pronto, praticamente pronto, assim, é um projeto sem acompanhamento do profissional, acho que o profissional fez só o projeto, e daí o cliente não quis contratar acompanhamento de obra nem nada, e saiu cuidando de tudo. Beleza, tem muitos casos que acontece isso, né? E daí mandaram uma foto no grupo, falou, não vai dar pra continuar porque tá sem forro. Eu, como assim, sem forro? Forro de madeira, tava tudo pronto lá. Não, foi tirado porque eles instalaram na altura errada. Daí vai ter que recortar tudo, tipo um forro de madeira lá, 100 metros quadrados. Tá. Então, tipo, é aí que eu acho que daí dói no cliente, uma vez que, tipo, se tivesse um acompanhamento lá, se tivesse, tipo, alguém cuidando disso, não teria acontecido. O acompanhamento é o resultado. Retrabalho, é tipo, pra todos lá. Ninguém foi feliz com isso, né? Tipo, o cara talvez poderia estar fazendo outra coisa, não vai receber o que deveria, o cliente não quer pagar, atrasa o trabalho de todas as disciplinas, eu acho. Tipo, o cara que pintou vai ter que repintar outro negócio, o cara do som vai ter que colocar o som outra hora, o cara do ar-condicionado vai ter que tirar a máquina do ar. Assim, estragou o projeto por causa de um problema que ele poderia ter investido no profissional para fazer um acompanhamento de obra, né? Isso acho que deve ser tão comum que enquanto a gente está falando aqui, 10 pessoas estão sem arquiteto e não estão passando pelo mesmo problema. Né? E acontece. E a gente sabe que, tipo, a cultura é uma coisa muito enraizada, né? Tem que, tipo, ir aos... É que nem a questão que a gente fala muito nos podcasts do arquiteto ser um artigo de luxo. Tipo... tem controvérsias, né? Tipo, a gente não necessariamente isso é um investimento para obra. Você precisa de um produto bom porque ele não vai estragar com o tempo. Você precisa de um profissional para ir cuidar do teu projeto para que o 1 milhão que ele vai gastar lá, ele quer gastar em produtos e na execução, sejam muito bem gastos com soluções que vão funcionar, que não vão dar dor de cabeça, que vai sobrar dinheiro e tal, e acabou. Só que é cultura, né? Cultura, putz, tem que ser lapidado. Eu acho que é sempre uma evolução, assim. É o trabalho de todos os arquitetos também conseguirem passar isso para os seus clientes, passar isso para as pessoas que convivem. Eu achei que fazer greve. Mas sabe que vai além disso? Eu também não quero levar para o lado de um orçamento alto, eu quero levar para um lado de um orçamento baixo, de pessoas que não têm muitas condições de fazer... acho que contratar arquiteto vai ser realmente um artigo de luxo, mas, por exemplo, assim, ó, eu tenho um terreno pequeno, eu tenho pouco dinheiro para construir uma casa, certo? Eu preciso construir uma casa com uma sala, tantos quartos, biriri bororó. Se eu sair na ideia de um empreiteiro ou de um pedreiro, vamos fazer o quarto aqui e tal, sem uma medida certa do espaçamento de um layout interno, eu tô perdendo metro quadrado, entende? Então, assim... Você já largou perdendo dinheiro. Já deu largada errado. Porque a gente, no escritório, a gente tem uma especialidade bem legal de trabalhar com boas residências de alto porte em lotes menores. Então, a gente consegue construir casas de 350 metros quadrados em lote de 100 e poucos metros quadrados. E fica uma casa bem show. Então, a pessoa precisa entender que dentro de um quarto, eu preciso ter um espaço de cama, circulação e um armário, por exemplo. Tudo isso tem medida que gera a composição da metragem geral de um ambiente. Não tem como fazer um milagre também em espaços que não comportem. Assim. Mas até para pessoas que não têm muito dinheiro para fazer um projeto legal numa residência, elas precisam entender que contratar um arquiteto vai ajudar elas a otimizar o espaço e dentro da funcionalidade que elas precisam, para elas não perderem metragem Não, fazer de qualquer jeito você gasta duas né? vezes, né? Não, você pode fazer sem o profissional, mas daí, tipo, você já vai começar perdendo, porque não aproveitou o espaço máximo, ou deu... Enfim, tem N motivos que mostram que, tipo, realmente é um investimento. Tipo, é você contratar um especialista, né? Tipo, você tá com dor de barriga, você vai no médico que cuida de dor de barriga, você não vai no outro. Mas olhando pelo um olhar positivo, assim, claro que, como tudo, eu nunca consigo falar que as coisas já terminaram, assim, e que tá tudo resolvido, assim como a KT também. Mas é sempre uma evolução, digamos assim. Mas a gente já evoluiu muito nesse aprendizado do cliente, assim, comparado ao que era
antigamente, assim, também. Eu acho que é sempre uma constante evolução. Então, para tudo a gente vai ter que sempre estar falando mais, o cliente vai estar tendo mais informação, a gente vai estar tendo mais informação. Então, os ajustes, eles vão sendo feitos. Não é que a gente tem que destruir, assim, aqui tá tudo ruim, porque as pessoas não escutam também. Já melhorou e toda vez a gente precisa melhorar cada vez mais e colocar isso de uma forma mais consciente, assim, na vida das pessoas. Show! Como a gente tava falando de budget, a gente vai pro nosso quadro agora chamado Roleta Maluca. Eu criei ontem, eu nem sei o nome do quadro, mas agora é o quadro onde vocês vão se virar nos 30 aí pra... Vamos ver, eu vou torcer pra cair um negócio bem legal, pra mim, no caso, não pra vocês. Então agora a gente vai rodar a roleta, eu expliquei pra vocês. Pra quem não sabe, a gente tem 2 roletas aqui, que a Ana vai soltar a roleta daqui a pouco, pra gente ter um ambiente e um budget. Claro que pode cair uma garagem de 1 milhão, que nem caiu no da Renata Pisani, mas pode ser que caia alguma coisa diferente, né? Então vamos soltar a roleta aí, Ana, vamos ver o que vai vir de... Quarto de visitas, beleza, é um quarto. Quanto vocês vão ter pra gastar nesse quarto? R$500, olha só que maravilha. Podem ir gastando os neurônios de vocês agora. O que vocês fariam em um quarto de visitas com R$500? Eu achei muito legal que é quarto de visita, sabe por quê? Porque a gente tem muita experiência com os quartos que, entre aspas, sobram, né? Que não são quartos funcionais de toda noite, digamos assim. E a gente acaba colocando muita ideia de funcionalidade nesses quartos, porque eles se tornam... Eles são multifuncionais, então eles se tornam quartos, eles são home offices também hoje em dia, assim, total. É direto, tem que ter um home office dentro de um quarto, e eles são também espaços de leitura. Então, quando entra um briefing com pedidos diferentes, é no quarto de visitas que a gente vai deixar ele multifuncional, Vai ter tudo, tem a penteadeira, tem o gamer, tem o espaço da pessoa gostar de ler. É multiuso, literalmente. É totalmente multiuso, assim. Mas eu acho que... Pra facilitar, vamos fazer um negócio. É uma reforma, então, tá? Então, você já tem uma cama lá, você já tem um armário, não precisa ser do zero, porque daí, se vocês arranjassem uma solução pra R$500 do zero, aí tinha que patentear isso. Vamos lá, vocês têm uma reforma. É porque ia ser uma solução maravilhosa, né? Mas... então vamos considerar que é um quarto realmente para receber visitas, que a gente não vai estar colocando ali nada que seja uma penteadeira, tentando fazer um quarto multiuso ali para aquele espaço. Se a gente está falando de pessoas que vão que a gente vai receber na casa, talvez se já tem todo o mobiliário, se já tá tudo feito no lado padrão, digamos assim, dá pra colocar com esses R$500 alguma coisa que seja muito... Você fala a tua luminária... Não, que traga assim, alguma coisa que gere também conforto pra pessoa que vai estar visitando. Então, se a gente pensar, uma família que mora lá, que às vezes recebe a mãe que mora fora. O que pensando especificamente dentro a pessoa que tem um quarto de visitas já sabe que visita que vai chegar. Sim, já entendeu? sabe, exatamente. Não já vai chegar o amigo louco ou não, vai ser a pessoa. Por isso a gente já pergunta bem de início se recebe visita ou não. Então a gente já sabe que tipo de visita que é. Então trazer um pouquinho de alguma coisa que faça sentido ali, para que seja agradável para a pessoa que vai entrar e não simplesmente alguma coisa aleatória, assim. Mas você sabe que é a tua mãe que te visita ali de vez em quando. Às vezes trazer alguns elementos assim que deixam um espaço mais confortável para isso e que ao mesmo tempo tenha a identidade da sua casa, assim, são um pouco investimento que vai trazer felicidade para a pessoa que tá te visitando ali também e vai trazer coisas boas para dentro da sua casa, assim. E o que mais que dá para inventar com quinhentão? Então, agora é o programa do Luciano Huck. Não, mas eu acho assim que pulverizar, e dentro do que a Nicole falou, pulverizar esse orçamento vai ser essencial para compor o resultado. Uma boa colcha de cama, às vezes uma pintura de uma parede legal, só uma parede. Pintura legal. A gente usa muito de objetos de decoração neutros, às vezes com um mimo, com uma flor. Então, tudo isso, ambientar, que a gente chama, né? Que no nosso escritório até tem isso, de fazer uma fase chamada ambientação, em que a gente traz objetos de decoração e a gente arruma, eu e a Nicole, a gente vai lá e arruma cada objeto no lugar. E a gente fica olhando, às vezes precisa ir 1 centímetro para a esquerda. Eu ia falar que é nesse momento que você vê se os arquitetos são loucos ou não. Né? Porque, não, calma, não tá certo. A gente seria considerado agora é exatamente isso.
parece que dá uma sensação de alívio interna, juro. E às vezes a gente até fala pros clientes assim, não precisa ficar aqui, a gente tá resolvendo, porque senão vai parecer realmente louco, assim, a gente fica olhando a garrafa e... Agora tá ótimo, tá incrível, melhorou Tava faltando alguma coisa. Cliente, não participe nessa hora se você quer ficar tranquilo aí. Mas essa ideia, tipo, objetos soltos, pintura, isso transforma pra caramba o ambiente, né? Com pouco dinheiro. Então, você dá uma vida nova. A cor, ela, putz, eu acho que arrebenta o ambiente, né? Porque você pode ousar pra caramba com pouco dinheiro e você transforma o ambiente mesmo. E cor fala, né? Como a gente fala, cor e material fala. Então, a gente precisa saber o que colocar. Então, vamos dizer que quem vai ficar lá, a mãe do cara, a mãe da esposa que vai ficar lá, vai ficar feliz com esse quarto aí que foi investido... R$500, mas vai ter uma noite tranquila. Bem-estar, sabe? Um ambiente que gere bem-estar, porque é isso que a gente precisa. Vai ter uma colcha nova, vai ter pintura nova e vai ter uns objetos de decoração. Um aromatizador que traga um cheiro, que gere bem-estar também, né? Tem vários itenzinhos que compõem as sensações. Isso eu acho legal, essa brincadeira maluca aí, porque instiga um pouco a criatividade de achar soluções não convencionais pra resolver o problema, né? Porque, tipo, cara, a gente tá falando do budget que, né, pelo amor de Deus. Mas, porque não adianta começar uma obra com R$500, não faz nada. Mas você pode dar um tchan, né? Tipo, putz, é de correria, assim. Vai chegar hoje alguém, eu preciso receber essa pessoa e eu preciso só dar um tapa ali. Você consegue colocar um aromatizador, você consegue mudar as roupas de cama, você consegue colocar algum detalhe, um objeto de decoração que, tipo, já vai dar um... Opa, não deixei o quarto abandonado por 3 anos. Exatamente, isso faz muita diferença em todos os nossos projetos. Então, não é uma questão só ali para um espaço de visitas. A gente já trabalhou com pessoas que já moram ali também dentro do apartamento e falam, tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando alguma vida para esse espaço. O que dá para fazer? E a gente trabalha com esse serviço de uma consultoria de ambientação, assim mesmo. Show. Porque muitas vezes o que tá faltando é um detalhe de um quadro mesmo, é um detalhe de um objeto de decoração. Às vezes ganhou objetos ali de presente de casamento, ganhou coisas e não sabe fazer uma composição certa. Então, o fato de você levar um quadro, ambientar, colocar no lugar certo, propor uma pintura diferente, já transforma muito um espaço, mesmo quando ele tá totalmente já projetado, assim. Inclusive nessas nossas ambientações finais. Isso acontece. Então, a gente projetou alguma coisa, a hora que os objetos e os quadros e esses elementos finais chegam, eles transformam totalmente o espaço, eles trazem muito mais personalidade. E assim. vida, né? Não precisa de um cachorro lá, tipo, literalmente, pra ter uma vida, né? Você pode deixar... E nem necessariamente planta também, né? Faz realmente a composição. Porque as pessoas já estão tão acostumadas a olhar que essas duas águas ficam aqui em casa, passam e voltam e tal, que elas não podem, a gente perde a noção, né? Nós seres humanos, a gente perde a noção por causa do hábito, do costume. Que se a gente puser assim, vai ficar bem melhor. Então a gente tem esse olhar, a gente traz esse olhar de fora através dessa consultoria de ambientação e dá muito certo, assim, sabe? É rápido, traz resultado, não precisa fazer quebradeira. Não, é legal porque daí vocês podem dar a sugestão na consultoria de, tipo, o que tá errado também, né? Porque às vezes você vai acumulando muita tralha, né? Com o tempo. E, meu Deus, parece um showroom mesmo. Porque você não sabe, aquilo lá não combina com aquilo, e aquilo lá tá pesado pra caramba pro lugar showroom onde tá mesmo. E tal. E você consegue dar, não, isso aqui, ó, tira, esse aqui põe no outro quarto, esse aqui e tal. E daí realmente revitaliza o ambiente, né? Faz toda a diferença. Mas, gente, muito obrigado por a conversa com vocês. Obrigado por terem tirado esse tempo pra vir conversar com a gente. E é isso aí. Obrigada esse é o nosso bate-papo. Pelo convite, foi muito bom estar participando aqui com você, conhecer um pouquinho aqui também. A gente agradece. É até uma maneira de mostrar um pouco realmente como nós somos, né? Não só pelo... Enfim, pelas redes sociais e tudo mais. Mas, pessoal, obrigado quem acompanhou a gente aí até o final. Lembrando de seguir todo mundo aí que a gente falou no Instagram, acompanhar a gente no Instagram, nas outras redes. E a gente fica por aqui, então, até a próxima. Tchau, tchau.